Boa tarde, amados. Hoje é quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019. Hoje eu vou só na Bíblia, não vou no apócrifo, tá? Bíblia de Estudo de Almeida, tá bom? Hoje eu quero falar sobre pastores. E eu vou ler João 10, tá bom? Versículo 8, que diz assim. Vou ler só a primeira parte do versículo, tá? Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Amados, quem disse isso foi Yahushua. Ele disse que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Por quê? Porque todas as ovelhas que estão indo no caminho da religião e seguindo um líder religioso como pastor, não estão em Yahushua, porque esses pastores chegaram antes de Yahushua. Então, as pessoas estão pensando que quando elas vão num templo de pedra, onde Yahweh não habita, e que elas seguem um pastor, um líder religioso, que elas estão seguindo a Yahushua, mas não estão. A Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso você pode ler em Atos 7, Atos 17. No livro de Reis, quando Salomão fez o templo, ele inclusive disse isso, que o Criador não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele disse isso, entende? E as pessoas estão realmente no engano. Por quê? Porque esses líderes religiosos, eles não levam ao Pai. Eles levam ao Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, que está escrito em 2 Coríntios 4:4. Esse Deus é Terrom, é o Deus do caos, é o Deus das trevas, é o Deus do abismo, é o Deus da falsa luz. E as pessoas pensam que estão na luz verdadeira, mas não estão. Por quê? Porque o único que leva ao Pai é Yahushua. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então somente Ele leva ao Pai, mas ninguém. E, inclusive, amados, na mesma Bíblia, né, que eu estou lendo, a mesma versão, aqui eu vou ler para vocês Isaías 56:11, que diz assim, sobre esses líderes religiosos, esses pastores que não são pastores, que são falsos. Diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Todos. Porque todos fazem tudo sem compreender, nada compreendem. Nada compreendem. Então eles estão no engano, e todos sem exceção, amados, não tem essa de um é, outro não é, um é falso pastor, outro não é. Não, todos são falsos pastores. O único pastor verdadeiro é Yahushua, escrito em João 10. Vocês leem o capítulo todo, amados, que vocês vão ver que o único pastor que deu a vida pelas ovelhas é Yahushua, não tem outro. Eu estou falando isso, amados, porque no meu Face, eu tenho postado muitas coisas no meu Face, e tenho falado muitas coisas sobre Yahushua, falar da verdade, com vários irmãos também, em Yahushua, que nós estamos falando a verdade. E, recentemente, 2 falsos pastores entraram assim no meu perfil, no meu Face, porque eu coloco no público, né, para ter acesso de todo mundo poder ver a verdade. E um era meu amigo, né, no YouTube, e o outro não. No YouTube não, desculpa, no Face, e o outro não, tá? Só que eles entraram e começaram a debater. O primeiro não teve que argumentar, porque não foi nem pela Bíblia. A única coisa que ele jogou da Bíblia foi: onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Mas nada, ele foi na Bíblia, entendeu? E até que ele me bloqueou. Esse segundo, que eu tinha amizade com ele no Face, tá? Ele começou primeiro, eu compartilhei um post do irmão Gildásio, e esse post dizia assim: decida, segue a mentira ou segue a verdade? Luz e trevas não se misturam, tá? Então, o que acontece? Esse falso pastor entrou e perguntou: qual é a fonte da minha revelação?
Aí eu disse para ele, ué, se ele está lendo livro de trevas, não se mistura. Se ele é um pastor, ele vai saber disso, né? E aí eu disse para ele que a fonte da minha revelação é Yahushua. E aí ele começou a perguntar as coisas, perguntou se eu tive uma visão. E depois, quando ele viu, porque eu fui na palavra, e ele pensou que eu estava só, mas ele quebrou a cara porque estava uma família em Yahushua ali, junto comigo, e a gente estava no amor, defendendo a verdade que é Yahushua, certo? Então, o que acontece? Aí ele viu que não deu certo e começou a falar sobre caridade. E mostrando versículo na Bíblia, e perguntando. Aí a irmã Janaína foi e respondeu que nós não devemos, assim, mostrar uma mão direita, não pode mostrar o que a mão direita fez, o que a mão esquerda fez. E foi falando, eu também falei. Os irmãos falaram, né? E ele viu que por esse lado não deu certo. Aí ele já começou a ir para outro lado. E sempre assim, sempre jogando de um lado, jogando para o outro, até que chegou um ponto, amados, que ele já começou a falar que nós estamos numa nova religião, que é a religião do YouTube, e que é muito sério. E que os irmãos fizeram lavagem cerebral para mim, entendeu? E passou disso, a gente sempre conversando, eu também falando ali dentro da palavra, porque o problema desses pastores é o seguinte, tanto os pastores quanto os membros que estão nas igrejas. Os líderes ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Só, amados, que a Bíblia não é a palavra de Deus, e Yahushua é a palavra. Então, o problema dessas pessoas é que quando elas vêm debater na palavra de Deus, que é a Bíblia, tá? A gente vai debater na palavra, que é Yahushua, e isso faz a diferença. Porque teve uma hora que ele perguntou para mim, você crê em toda a Bíblia ou você crê em parte da Bíblia? Aí eu disse para ele, eu creio em Yahushua, porque Yahushua é a palavra. A Bíblia é o resumo de todas as escrituras. E aí chegou um ponto que ele viu que não dava mais para poder debater com a gente, porque ele não tinha mais argumento. Aí ele começou a mandar capítulos da Bíblia. E pasmem vocês, quando eu li o capítulo que ele mandou, né, eu fiquei assim, pô, ele está pensando que nós somos anticristo, só pode ser, porque ele mandou um texto, amados, eu vou ler para vocês, eu não vou falar o nome, né, desse pastor, desse falso pastor, mas vou ler para vocês aqui o texto que ele deixou, que está em 1 João 2, do 14 ao 24. Ele disse assim, filhinhos, e já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, que é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós, se em vós permanecer. O que desde um princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Tá? Isso aí foi 1 João 2, do 18 ao 24, que ele mandou. Então, eu senti na hora que ele estava falando como se tanto os meus irmãos em Yahushua, quanto eu, nós éramos o anticristo. Entende? E aí, o irmão Gildásio, ele deu uma resposta, mas eu vou ler a resposta que eu dei para não ficar muito longo o vídeo. Porque eu acho que ia ser um absurdo ele pegar e colocar a gente condenado a gente, porque ele já não tinha mais o que argumentar. E aí ele foi na Bíblia para poder colocar a gente como anticristo. Eu senti assim maldade nele. E aí eu escrevi assim para ele: amado, nós não negamos o Filho nem o Pai. Pelo contrário, anunciamos os nomes verdadeiros do Pai, Yahu, e do Filho, Yahushua. Nós
que somos do caminho de Yahushua, amamos no verdadeiro amor que vem do Pai, porque o Pai é amor. Nisto conhecereis que são do Pai, se vos amardes uns aos outros. Nós estamos amando ao próximo porque estamos anunciando a verdade. Você está na mentira e você sabe disso porque você fez teologia. E como teólogo que você é, você sabe muito bem que o nome de Jesus é falso e que Deus não é um nome, mas um título. Então, quem está negando o Pai e o Filho é você. Você sabe que Yahushua não é Jesus. Yahushua é preto. E Jesus é aquela imagem que a Igreja Católica sempre mostrou, uma imagem mentirosa do nosso Salvador. Outra coisa, amado, você está tão cego na religião que você não consegue admitir que nós, de Yahushua, não seguimos nenhuma religião, mas o verdadeiro caminho que é Yahushua. Aí você inventou uma nova religião para nos calar na verdade. Essa nova religião, que só existe na sua imaginação, é a religião dos youtubers. Amado, no amor do nosso Salvador, se arrependa e venha para Yahushua, que é o verdadeiro caminho, com todo carinho, respeito e amor por você, que estou te alertando na verdade que é Yahushua, a paz do nosso amado Salvador. Então, amados, para vocês verem como que esses líderes, eles são tão assim, despreparados, que eles tentam colocar um fardo nas pessoas em cima da Bíblia e tentam acusar outros que estão fora da religião. Porque a religião é uma escravidão. Amados, Yahushua disse que nós somos livres nele, para nós andarmos em novidades de vida. O apóstolo Paulo disse, não volteis a jugo de escravidão. Para isto, Yahushua te chamou para a liberdade. Então, amados, não fica com medo de sair, sabe? Você que às vezes está assistindo esse vídeo, que você tem assistido alguns vídeos e tem medo. Amados, o mais importante é a nossa salvação. O mais importante é a gente zelar pelo sacrifício do Salvador. Porque quando a gente sabe do erro e continua no erro, era como se a gente estivesse negando a verdade. Era como se a gente estivesse negando o sacrifício do madeiro na cruz. Sabe, do madeiro, de Yahushua no madeiro. Né? No madeiro, porque Yahushua morreu no madeiro, ele não morreu na cruz. Sabe, amado? Ele morreu no madeiro. Então, tá na hora, sabe, da gente pesquisar e avaliar. Comece a observar. Comece a pesquisar, olha na internet, vê as escrituras, sabe? Que a Bíblia não faz parte só da escritura. Não, a Bíblia é um resumo da escritura. Os apócrifos, livros de história, a Bíblia, tudo fazem parte da escritura. Então, amados, não se deixe enganar. Não se deixe enganar, amados. A hora é esta, nós estamos nos últimos dias e Yahushua está chamando os seus. A Escritura diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Muitos, Yahushua chama, mas são poucos que escolhem viver no caminho da verdade. O caminho da verdade é difícil, sim, porque muitos vão negar, muitos vão rejeitar. Muitos vão querer te rejeitar como assim, nós mesmos, nós estamos sendo rejeitados, humilhados, maltratados. Por quê? Porque é assim que está na Escritura. O próprio Yahushua disse, por amor do meu nome, vós sereis mortos, maltratados, perseguidos, rejeitados. Sabe? E você vê que Jesus é um nome que ninguém rejeita. Mas vai falar de Yahushua, que é o verdadeiro. Ele é rejeitado. E muitas das vezes nós somos rejeitados por isso também. Mas maior é o nosso galardão se a gente não negar, se a gente permanecer firmes. Firmes em Yahushua, porque Ele é o único caminho. Ele é o único que nos leva à salvação, à vida eterna e à Sião. Entende, amados? Então, eu quero dizer aqui que não vai ter pastor que vai nos calar, não vai ter maçom que vai nos calar, porque nós estamos firmados em Yahushua e Ele é a nossa força, Ele que nos fortalece. Eu quero aqui agradecer muito aos irmãos, o irmão Edinho do canal Últimos Dias, a irmã Jana, o irmão Júlia, Reinaldo, Daniel, Elis, Regina,
Gente, tantos irmãos aí, Ezequiel, sabe? Tantos irmãos que, assim, que têm nos ajudado, a equipe, né? Porque nós somos uma equipe, uma família em Arrucho. Então, a vocês todos, amados, eu amo vocês, vocês fazem parte da minha vida, vocês dividem histórias comigo, conhecimentos, né? Em que a Arrucha tem nos dado nesses últimos dias, porque ele tem trazido revelação a nós. E eu amo muito vocês, vocês fazem parte da minha vida. E pensem nisso, amados. Pensem e orem no entendimento e peçam ao Pai para mostrar a vocês a verdade, porque Ele nos guiará a toda a verdade, tá? Então, eu desejo para vocês essa reflexão, que vocês possam estar cheios de Arrucho, que Ele venha abrir a mente cada vez mais a nossa mente, para que nós possamos entender a verdade, tá? E que Arrucho carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.